Esse corpo pode nunca crescer o suficiente para você jogar futebol profissionalmente. Se isso tivesse sido dito a você, o que restaria da sua vontade de continuar tentando? Guarde essa pergunta, porque você vai precisar dela até o final desse vídeo. O nome daquele menino era Lionel Messi. E hoje, o mundo o conhece como o maior jogador da história do futebol. Mas antes das taças erguidas, antes dos recordes quebrados, antes de 70 mil pessoas gritando o nome dele em coro, existiu um garoto pequeno demais, pobre demais, e segundo muitos, esperançoso demais para um sonho daquele tamanho. Existiu dor. Existiu choro escondido. Existiu a vontade real de desistir. E é exatamente por isso que essa história precisa ser contada, porque ela não fala apenas sobre futebol. Ela fala sobre você, sobre suas próprias dúvidas, sobre os dias em que a vida parece pequena demais para o sonho que você carrega dentro do peito. Prepare-se, porque essa não é apenas mais uma biografia. É a prova de que a grandeza nasce, quase sempre, do lugar mais improvável de todos. A fragilidade. Vamos voltar ao começo. Lionel Andrés Messi nasceu em 24 de junho de 1987, na cidade de Rosário, Argentina. Filho de Jorge Messi, que trabalhava em uma fábrica de aço, e Célia Cuzzitini, que trabalhava como faxineira em uma oficina de imãs. Uma família simples, trabalhadora, sem luxo, mas cheia de amor pelo futebol. Os 3 irmãos mais velhos jogavam bola no quintal, nas ruas de terra do bairro, e o pequeno Léo, como era chamado, mal aprendia a andar e já corria atrás da bola que os irmãos chutavam. Aos 5 anos, ele já jogava em times organizados do bairro. Aos 6, entrou para as categorias de base do Newell's Old Boys, um dos clubes mais tradicionais de Rosário. E foi ali, nos campos de terra batida, que o mundo começou a perceber que aquele menino tinha algo diferente. Ele driblava adultos, ele driblava times inteiros. Existem vídeos antigos, gravados em fitas caseiras, mostrando um garotinho de shorts largos, correndo com a bola grudada no pé, passando por 5, 6, 7 adversários, como se estivesse brincando sozinho em um campo vazio. Mas o talento, por si só, nunca foi suficiente para Messi. Porque enquanto o menino brilhava em campo, o corpo dele insistia em não acompanhar o sonho. Aos 10 anos, veio o diagnóstico oficial da deficiência de hormônio do crescimento. Imagine a cena dentro daquela casa simples em Rosário. O pai segurando o exame nas mãos, tentando entender palavras técnicas que pareciam sentenças. A mãe, em silêncio, olhando para o filho pequeno que brincava no quintal, sem saber que o próprio corpo estava conspirando contra o sonho dele. O tratamento era caro. Extremamente caro. Custava algo próximo de $900 por mês. Uma quantia impossível para uma família que vivia do salário de uma fábrica e de uma faxina. O plano de saúde do pai cobriu o tratamento por um tempo, mas logo os recursos começaram a faltar, e todas as noites viraram a mesma pergunta silenciosa dentro daquela casa. Até quando conseguiremos pagar por esse sonho? Foi nesse momento que a vida de Messi poderia ter tomado um caminho completamente diferente. Imagine a cena. Um menino com um talento imenso, mas com um corpo que se recusava a crescer, e uma família sem dinheiro para continuar o tratamento. Muitos, nessa situação, teriam desistido. Teriam aceitado que talvez aquele sonho fosse grande demais para uma realidade tão pequena. Mas não foi isso que aconteceu. O River Plate, um dos maiores clubes da Argentina, chegou a demonstrar interesse no garoto, mas recuou diante do custo do tratamento. E foi então que o destino, ou talvez a insistência de um empresário argentino que enxergou algo especial naquele menino, abriu uma porta do outro lado do oceano. O Barcelona. Em 2001, aos 13 anos, Lionel Messi fez um teste no Barcelona. Não qualquer teste. Um teste que entrou para a história do clube. Diante dos olheiros e dirigentes, ele jogou como se estivesse em tu. Mas havia um problema. Não existia contrato formal disponível na hora, e o diretor esportivo, Carles Rechard, temendo que o clube perdesse a chance para outro time, pegou o primeiro papel que encontrou. Um guardanapo. E escreveu ali, naquele pedaço de papel, o compromisso de contratar Messi. Esse guardanapo, hoje guardado como uma relíquia histórica, representa talvez o símbolo mais poderoso de toda essa trajetória, porque ele mostra que grandes decisões,
Grandes apostas na vida muitas vezes não vêm de contratos perfeitos, de planos milimetricamente estruturados. Elas vêm de um momento de coragem, de alguém que decide acreditar, mesmo sem todas as garantias. A família Messi se mudou para Barcelona. Jorge, o pai, ficou responsável por cuidar do filho enquanto Célia permaneceu na Argentina com os outros filhos por um tempo, até a família conseguir se reorganizar. Foi um período de adaptação difícil. Um menino argentino, tímido, pequeno para a idade, longe da mãe, longe dos irmãos, tentando se encaixar em um país novo, com um idioma parecido, mas com uma cultura totalmente diferente. Os primeiros meses foram de solidão. Ele mal falava com os colegas de time. Passava boa parte do tempo quieto, observando, absorvendo tudo silenciosamente. Mas em campo, o silêncio se transformava em linguagem. A bola falava por ele, e o tratamento hormonal, agora custeado pelo clube, finalmente permitiu que o corpo começasse a acompanhar o talento. Messi cresceu, ainda que não tanto quanto a média, mas o suficiente para competir fisicamente com os demais. Ele subiu rapidamente pelas categorias de base do Barcelona. Cadete, juvenil, até chegar ao time B. Ex-amateur. E em 2004, aos 17 anos, veio a estreia no time principal, em uma partida amistosa contra o Espanhol. Poucos meses depois, fez sua estreia oficial em La Liga. O menino que precisou de um guardanapo para ser contratado agora vestia a camisa do Barcelona profissional. Mas se você pensa que a partir daqui a história se tornou fácil, está enganado. O caminho até o topo continuou sendo pavimentado por obstáculos. Lesões musculares recorrentes ameaçaram sua carreira jovem. Em várias temporadas, ele precisou lidar com problemas físicos que o tiravam de campo justamente quando começava a ganhar ritmo. Comentaristas e até mesmo alguns dirigentes chegaram a questionar se aquele corpo, historicamente frágil, aguentaria o nível de exigência do futebol europeu de elite. E havia ainda outro peso, talvez ainda mais difícil de carregar: a comparação. Desde muito cedo, Messi foi chamado de a nova promessa, o sucessor de grandes nomes do futebol argentino. Toda vitória parecia pequena diante da expectativa, e toda falha parecia gigante. Existe um tipo específico de pressão que vem de ser rotulado como o escolhido antes mesmo de provar quem você é. Muitos atletas jovens quebram sob esse peso. Messi não quebrou. Ele simplesmente continuou jogando, deixando que os pés respondessem pelas dúvidas que a boca das pessoas insistia em levantar. Em 2005, ele decidiu representar oficialmente a seleção argentina, mesmo tendo a opção de jogar pela seleção espanhola, já que possuía cidadania. Escolheu o coração em vez da conveniência. Escolheu representar o país onde nasceu, onde a família ainda vivia, onde tudo havia começado. Nos anos seguintes, dentro do Barcelona, Messi se tornou parte de uma das gerações mais avassaladoras da história do futebol de clubes. Ao lado de nomes como Xavi, Iniesta e sob o comando tático de Pep Guardiola, ele ajudou a construir um time que redefiniu a forma como o futebol podia ser jogado. Não era apenas sobre vencer. Era sobre um estilo, uma filosofia, um futebol de posse de bola, de movimentação coletiva, onde Messi se tornou a peça final, o artista que transformava a construção em obra de arte. As conquistas começaram a se acumular de forma impressionante. Ligas dos Campeões, títulos nacionais, prêmios individuais. Em 2009, ele conquistou pela primeira vez a Bola de Ouro, o prêmio que reconhece o melhor jogador do mundo. E o que parecia improvável, ele voltaria a vencer esse mesmo prêmio, ano após ano, construindo um recorde que parecia surreal. Mas junto com o sucesso em clube, veio uma sombra que o perseguiu por praticamente 15 anos: a seleção argentina. Enquanto Messi encantava o mundo vestindo a camisa do Barcelona, com a Argentina o resultado parecia sempre escapar por pouco. Finais perdidas. Copas Américas que terminaram em vice-campeonato. Uma final de Copa do Mundo em 2014, perdida para a Alemanha nos minutos finais da prorrogação. Cada derrota trazia consigo uma onda de críticas. Diziam que ele era o melhor jogador do mundo dentro de clubes, mas incapaz de repetir a mesma grandeza vestindo a camisa da seleção. Diziam que faltava a ele aquilo que os grandes ídolos argentinos do passado tinham: a capacidade de liderar a seleção a um título mundial. Essa narrativa cresceu tanto, tornou-se tão pesada, que em 2016, após mais uma final perdida, dessa vez na Copa América, aconteceu algo que chocou o mundo do futebol. Lionel Messi, o homem que havia dedicado cada segundo da própria vida àquela camisa,
Olhou para as câmeras, com os olhos marejados, e anunciou que jamais voltaria a jogar pela seleção argentina. Imagine o peso emocional desse momento. O melhor jogador do mundo, reconhecido, aclamado, aplaudido em qualquer estádio da Europa, dizendo adeus, em lágrimas, ao sonho que sustentava desde o final. Foi talvez o momento mais baixo de toda essa trajetória. Foi talvez o momento mais baixo de toda essa trajetória. E se você já sentiu vontade de largar tudo depois de tentar e tentar sem ver o resultado esperado, entenda que até os maiores do mundo já estiveram exatamente onde você está agora. Mas a torcida argentina não aceitou aquele adeus. Manifestações, pedidos públicos, mensagens de apoio inundaram as redes sociais e as ruas do país. E, algumas semanas depois, Messi voltou atrás. Decidiu que ainda não era hora de desistir, que ainda havia uma história para ser escrita. Essa é talvez uma das lições mais poderosas dessa trajetória inteira. A diferença entre desistir e recuar para tomar fôlego. Messi se afastou, sentiu o peso, viveu a frustração, mas encontrou dentro de si a força para voltar. E o que veio depois seria a construção do capítulo mais emocionante de toda a sua carreira. Nos anos seguintes, ele continuou colecionando títulos pelo Barcelona, incluindo mais bolas de ouro, consolidando-se como o maior artilheiro da história do clube. Mas dentro dele, a ausência de uma Copa do Mundo continuava sendo uma ferida aberta. Em 2018, mais uma frustração, eliminado ainda nas oitavas de final, em um Mundial na Rússia que terminou de forma dolorosa para a Argentina. O tempo passava, e com ele crescia uma pergunta silenciosa, tanto entre os torcedores quanto talvez dentro do próprio Messi. Será que ele conseguiria, antes do fim da carreira, erguer aquela taça que faltava para completar sua história? Em 2021, veio um sinal de que os ventos estavam mudando. Messi conquistou com a Argentina a Copa América, o primeiro título expressivo pela seleção principal em quase 3 décadas. As lágrimas dele, ao erguer aquele troféu, contaram uma história que palavras não conseguem descrever completamente. Anos de frustração, de crítica, de dúvida, sendo finalmente aliviados em um único momento de conquista coletiva. E então chegou o ano de 2022. O Qatar sediou a Copa do Mundo, e para muitos analistas, aquela seria a última chance real de Messi conquistar o título que faltava em sua carreira. Ele já não era mais o garoto veloz de 20 anos atrás. O corpo mostrava sinais de desgaste, a idade avançava, e o relógio da carreira caminhava para seu capítulo final. A campanha começou de forma quase catastrófica. Na estreia, a Argentina perdeu para a Arábia Saudita, um resultado surpreendente que quase decretou a eliminação precoce da seleção. As críticas voltaram com força total. Mas dessa vez, algo era diferente. Havia uma maturidade, uma liderança silenciosa que Messi passou a exercer dentro daquele grupo. Ele não gritava, não se exaltava excessivamente, mas conduzia pelo exemplo, pela entrega em cada jogo, pela responsabilidade assumida nos momentos mais decisivos. Jogo após jogo, a Argentina foi se reerguendo. Vitórias importantes, atuações decisivas de Messi, gols que reacenderam a esperança de todo um país. A cada rodada, a pressão aumentava, mas também aumentava a sensação de que talvez, finalmente, aquele fosse o momento. E chegou a final. Argentina contra a França, no dia 18 de dezembro de 2022. Um jogo que entraria para a história como uma das finais mais dramáticas já disputadas. A Argentina abriu 2-0, controlando o jogo com autoridade, com Messi brilhando, participando ativamente das jogadas de gol. Parecia que, finalmente, o destino havia decidido recompensar tantos anos de luta. Mas o futebol, assim como a vida, raramente segue um roteiro previsível. Nos minutos finais, quando a taça já parecia destino certo, a França, liderada por um brilhante Kylian Mbappé, buscou um empate quase impossível, marcando 2 gols em questão de minutos e levando a decisão para a prorrogação. O coração de milhões de pessoas ao redor do mundo parou ao mesmo tempo. Famílias inteiras em silêncio diante da televisão. Ruas que segundos antes explodiam em festa, agora mudas, tensas, sufocadas pela angústia. Era como se o destino estivesse testando, mais uma vez, e pela última vez, a resiliência daquele time e daquele homem que havia dedicado a vida inteira a esse sonho. Na prorrogação, Messi voltou a marcar, colocando a Argentina na frente novamente,
e o mundo voltou a respirar. Mas a França, incansável, buscou outro empate, levando o jogo para os pênaltis, onde os nervos de qualquer ser humano chegam ao limite. E foi ali, naquela disputa de emoções extremas, com um país inteiro de joelhos, rezando, chorando antes mesmo de saber o resultado, que a Argentina finalmente confirmou a conquista. Lionel Messi, aos 35 anos, caiu de joelhos em campo e depois ergueu, com as duas mãos trêmulas, a taça que havia sonhado desde os 5 anos de idade, a taça que muitos diziam que jamais viria. A cena de Messi sendo carregado pelos companheiros, vestindo por cima do uniforme um manto tradicional árabe oferecido em sinal de respeito, segurando a taça da Copa do Mundo, tornou-se uma das imagens mais icônicas da história recente do esporte. Não era apenas uma taça. Era a confirmação de uma jornada inteira. Do menino pequeno que precisava de injeções diárias para crescer, ao homem que se tornou, indiscutivelmente, um dos maiores nomes da história do futebol mundial. Existe algo profundamente humano nessa trajetória que vai muito além dos números. Deu da caridade e da aposta de um clube estrangeiro para poder continuar sonhando, que enfrentou críticas duríssimas justamente na área em que mais se dedicava, que chegou a desistir da seleção nacional por sentir que o peso havia se tornado grande demais, e que, mesmo assim, encontrou forças para recomeçar. Se você está passando por um momento em que os obstáculos parecem maiores que suas capacidades, se sente que o mundo já decidiu que você não é bom o suficiente antes mesmo de te dar uma chance, ou se já pensou em desistir de algo que um dia amou, porque o peso das expectativas ficou grande demais, lembre-se da história desse menino de Rosário. Lembre-se de que ele também duvidou. Ele também quase desistiu, mas escolheu, repetidas vezes, continuar tentando. A trajetória de Messi ensina que talento, por mais extraordinário que seja, nunca caminha sozinho rumo à grandeza. Ele precisa de resiliência para atravessar as lesões, precisa de humildade para recomeçar depois das derrotas, precisa de coragem para voltar atrás em uma decisão de desistência, e precisa, acima de tudo, de paciência para confiar que o tempo certo ainda pode chegar, mesmo quando tudo ao redor sugere o contrário. Hoje, Messi carrega em sua carreira conquistas que dificilmente serão repetidas. Múltiplas bolas de ouro, recordes de gols, títulos continentais e, finalmente, a Copa do Mundo que completou sua história. Isso ainda prova viva de que limitações do início da jornada não determinam o tamanho do destino que alguém pode alcançar. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe aqui nos comentários qual foi o momento da trajetória de Messi que mais mexeu com você. Será que foi o guardanapo que mudou sua vida? A decisão de desistir da seleção? Ou o momento em que finalmente ergueu a taça que tanto sonhou? Quero muito ler sua resposta. E se este vídeo chegar a um determinado número de curtidas, prometo trazer, em breve, uma história ainda mais profunda, revelando bastidores pouco conhecidos sobre outro ídolo do futebol mundial, com detalhes que talvez você nunca tenha ouvido antes. Ajude esse canal a crescer, porque histórias como essa merecem ser contadas e recontadas. Por fim, se você quer continuar acompanhando trajetórias reais de superação dentro e fora dos gramados, histórias que vão além do resultado de uma partida e que falam sobre a força humana por trás de cada conquista, inscreva-se neste canal, ative o sininho de notificações e deixe o like, porque a próxima história pode ser exatamente aquilo que você precisava ouvir hoje. A trajetória de Lionel Messi prova que o tamanho do sonho nunca deveria ser medido pelo tamanho do obstáculo. O menino que precisava de remédio para crescer, que quase perdeu tudo por falta de dinheiro, que chorou em uma coletiva de imprensa dizendo adeus ao próprio sonho, se tornou o maior jogador da história do futebol. Se ele conseguiu atravessar tudo isso e ainda assim ergueu a taça mais desejada do esporte, talvez a única pergunta que reste seja essa, e ela não é sobre Messi, é sobre você. O que você está deixando de tentar hoje, com medo de que seu corpo, sua origem ou sua realidade não sejam grandes o suficiente para o seu sonho? Guarde essa pergunta e não desista antes da sua própria final.
Artlist.io.